Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima é o maior canal de informações e notícias aqui na região de São José do Rio Preto, com quase 94 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês. E hoje aqui comigo, uma vez deputado federal, sempre deputado, a gente brinca aqui entre nós da imprensa, o ex-deputado, ex-parlamentar, Coronel Tadeu. Meu muito obrigado pela visita aqui ao podcast Diário do Rodrigo Lima. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço estar aqui. Estive aqui há 3 anos atrás e agora voltando novamente para conversar com o seu público. E é um prazer muito grande estar aqui, poder responder as perguntas. Eu sei que você tem muitas questões aí, os seus papeizinhos ali, as suas anotações, mas para mim é uma alegria muito grande, né? E participar novamente. Bacana. O senhor que é um dos principais quadros bolsonaristas aqui na região de Rio Preto. Será que eu sou mesmo? Olha, que eu sou fã do Bolsonaro, isso daí eu não posso negar, né? E justifico por que eu sou fã, né, dele, justifico mesmo. Mas será que eu sou essa representação bolsonarista forte aqui mesmo na região? Você está filiado ao PL, né? Estou filiado ao PL. Sim, mantém contato com os prefeitos da direita, conversa com todo mundo. Sem sombra. Como é que está essa caminhada? Nós não temos muitos prefeitos especificamente do PL. Mas quando você faz política, chega um ponto, eu sempre falei isso aos prefeitos, né? Eu tenho por hábito nunca perguntar qual é o partido do prefeito. Nunca. Porque quando a gente está no mandato e está fazendo política, em respeito à população, você não é um deputado do partido ou você não é um deputado de uma determinada ala da política. Você é o deputado do estado de São Paulo. Então eu não misturo isso. E eu tenho que atender aos 40 milhões de brasileiros que estão no estado de São Paulo. Então, independente, eu sempre respeitei isso. A última coisa que eu vou querer saber é o partido do prefeito. O prefeito, ele está lá no mandato, ele tem que cuidar da população dele. Quando ele chega num deputado, ele está pedindo socorro. Normalmente ele está pedindo socorro, ele precisa de dinheiro, principalmente para a saúde, para a infraestrutura, né? Então você tem que socorrer e é sua obrigação, você tem que ter essa responsabilidade. Uma coisa é você trabalhar como deputado, outra coisa é você fazer política. Política é um jogo, é eleição de 2 em 2 anos e você quer colocar o seu time governando uma cidade, governando o estado ou governando o país. Mas na hora de tratar com o dinheiro público, esse dinheiro tem que chegar para todo mundo indistintamente. Então eu sempre me pautei por isso. Sim. O senhor é pré-candidato a deputado federal na eleição do ano que vem? Sim, pré-candidato. Vou disputar a eleição de 2026 ao cargo de deputado federal. Já estou, né? Aliás, não parei, Rodrigo, vou te falar uma coisa. De 2022 para cá, eu não parei um segundo sequer. Eu continuo viajando, fazendo minhas viagens, rodando para todas as regiões do estado. Para quem não sabe, eu tive votação em mais de 630 municípios, ou seja, uma votação muito espalhada mesmo, mas tem algumas regiões que, vou dizer assim, me abençoaram mesmo com um número de votos expressivos. E a região de Rio Preto, olha, eu tenho que agradecer muito a essa região. Eu saí daqui em 2018 com 4.800 votos e saí daqui em 2022 com 12.900 votos, quase 13 mil. Eu tripliquei a votação aqui na região. Eu espero em 2026 triplicar essa votação agora, de 12, de repente 13, pular para 39 mil votos, né, e me estabelecer definitivamente na região de Rio Preto. Sim, é porque já tem um trabalho prestado, né, deputado? Não é assim, não está caindo de paraquedas aqui na região, não, né? Não. Apesar que o senhor é piloto de helicóptero. Exatamente, mas nunca caí de paraquedas do helicóptero. Nem quero. E tem muito paraquedista aí, né, deputado? Como é que é essa? Como é que você vê essa movimentação? Tem paraquedista para tudo. 26 já antecipou, né? Nós já começamos o processo já, né? De apoio político, de conversas para
prefeito apoiar, vereador apoiar, o pré-candidato lá Exato, na frente, né? Essas alianças. Esse é um mundo da política que às vezes as pessoas não conseguem, não enxergam. Mas o que a gente vem fazendo? Trabalhando uma equipe de apoio que vai nos ajudar em 2026. Então você tem que ter algum amigo, algum cabo eleitoral, algum assessor em todos os municípios. Você precisa estabelecer esse vínculo para que você possa obter votos. E graças a Deus, nessa região aqui, são 92 municípios, eu tenho muitos amigos, acho que em todos os municípios, em todos. Então eu sei que eu não vou zerar nessa região de jeito nenhum, né? Não vou zerar, vou ter bastante votos, né? Fiz um bom trabalho aqui. Olha, eu vou calcular aproximadamente para essa região, durante os 4 anos de mandato, foram mais de 70 milhões de reais. E emendas, né? Emendas. E ainda tem emendas do senhor rodando. Sim, ainda, né? Tem emendas sendo pagas, emendas que estavam atrasadas por algum problema administrativo lá em cima em Brasília. Tem emendas minhas que estão caindo ainda esse ano, faltam algumas ainda. Só para você ter uma noção, ontem eu fui inaugurar o novo centro cirúrgico de Santa Fé do Sul. Depois eu vou te mandar fotos aí, se você colocar no seu blog. Coluna Bastidores, pô. Ficou lindo o centro cirúrgico. Há 3 anos atrás, em maio de 2022, eu fiz uma visita lá em Santa Fé do Sul e um médico me pediu. Ele é médico, o Dr. Luiz Cruz, uma pessoa maravilhosa, profissional competente demais. E ele viu que eu estava fazendo uma visita na Santa Casa naquela época e me falou, poxa, deputado, o senhor não reforma esse centro cirúrgico para a gente não consegue mais fazer cirurgia aqui. A gente tem que mandar paciente para Rio Preto, para Votuporanga, aonde puder. Se você ter uma noção, palavras dele inclusive, né? Se tiver uma fratura exposta, algum acidente com uma fratura exposta, esquece. É Rio Preto, não tem como atender. Aí você vai vendo a gravidade, né? Como o povo sofre, né? Em determinadas circunstâncias. Então, sabendo disso, eu não pensei 2 vezes. Falei, doutor Luiz, pode ficar tranquilo, me faça o orçamento que eu vou mandar o dinheiro. Ele fez o orçamento, me pediu R$1.200.000. Vou destacar aqui o nome do vereador que fez essa ponte, né? Que é o vereador Murilo Base, que fez essa ponte. Murilo lá, hein? Murilo, grande abraço para você, Murilo. Né, o Murilo é um cara espetacular, um vereador muito atuante mesmo. Ele corre atrás mesmo. E aí eu mandei os R$1.200, chegou, eles fizeram a obra, ficou muito bonito mesmo o centro cirúrgico. E é um centro cirúrgico que vai atender Santa Fé do Sul, Três Fronteiras, Santa Clara, Rubinéia. São 7, a comarca ali de Santa Fé do Sul, vai atender todos os municípios da comarca. Então, mais uma realização do meu mandato, né, como deputado federal. Deve ser uma sensação muito boa poder ajudar as pessoas, né, deputado? Vou te falar que ontem eu fiquei emocionado. Eu vou até mostrar aqui a unha toda comida, porque eu aqui cutucando minha unha, né? Cutucando a unha ali, assim, nervoso, assim, emocionado com aquela inauguração, porque foi muito bonito a gente fazer isso na frente dos funcionários, enfermeiros, colaboradores, médicos, Dr. Leandro, Dr. Luiz Cruz, que estava lá presente, o Zé Biscassi, que é o provedor da Santa Casa, também muito emocionado, porque a gente sabe que falta dinheiro para tudo quanto é lado. E quando vem um dinheiro desse, R$1.200.000 para fazer a reforma do centro cirúrgico, olha que bênção para aquele povo. Quantas cirurgias, quantas vidas não serão salvas nesse centro cirúrgico? São 4 salas, se eu não me engano, são 4 salas. Eles conseguem realizar agora, vão conseguir realizar até 150 cirurgias por mês. Então, aí eu ajudo indiretamente quem? O hospital de base aqui. Porque é a eterna briga que não precisa trazer o paciente. Exatamente, mas não tem recurso lá, agora vai ter. Então, indiretamente eu desafogo o hospital de base aqui. E isso ajuda, né, todo o sistema, né? Então, o sistema de saúde, o sistema de atendimento, principalmente dessas situações graves. Sim. E essas emendas do senhor lembra quais... o que? São equipamentos públicos? O que são as emendas, geralmente? Bom, essa de reforma foi de obra mesmo, especificamente. Sim. Foi de obra, né? Só que agora, lá em Santa Fé, teve outras emendas que foram colocadas lá, mas tem emenda aqui para infraestrutura, que foi feito através do Sindesp, né?
foi asfalto para toda a cidade, né? Foram 42 municípios beneficiados com recap. Aí você fala assim, poxa vida, asfalto, gastar dinheiro do asfalto, falta aqui, falta lá. Asfalto é importante, né? Olha os acidentes que acontecem por conta de buracos nas vias públicas, né? A gente não pode... Tudo é importante, a saúde é importante, concordo, a educação é importante, né? A infraestrutura, mas a gente precisa cuidar. E tem uma coisa, Rodrigo, você gostaria de morar numa rua de terra, né? Eu acho que nasce um bairro por dia nessa região, nasce um bairro por dia, porque a cidade vai crescendo e o prefeito fica maluco, porque não consegue dar conta, né, com o dinheiro que arrecada, né, acaba sendo insuficiente para ele poder despejar dinheiro na infraestrutura. Então é um dinheiro que é muito bem-vindo também, o prefeito agradece demais quando a gente coloca dinheiro para a infraestrutura. Mesmo porque a situação dos municípios, a situação financeira é delicada atualmente. Essa é uma coisa que eu tenho observado, Rodrigo. Alguns, eu vou separar o joio do trigo. Existe, com certeza, má administração, mas também existe, né, a boa gestão, onde o dinheiro não é suficiente. E todas as prefeituras praticamente estão com o seu orçamento estrangulado. Eu vou em todas e pergunto, como é que está a folha de pagamento? Qual é a porcentagem no orçamento? É de 45% a 50%, quase todas. É raro você encontrar uma prefeitura onde ela esteja ali na casa dos 37%, 38%, 40%. Bem administrado poderia chegar. Mas existem aqueles prefeitos que adoram criar cargos comissionados e vai inchando a folha de pagamento da prefeitura. E isso não é legal. Isso acaba dificultando a vida do próximo prefeito, por exemplo. Tem prefeitura que o prefeito fez concurso para X pessoas para gastar X mil reais por mês e o orçamento está completamente estrangulado. E o pior de tudo é que ele põe ali no limite prudencial, né, da lei de responsabilidade fiscal, ele põe no limite, aí a arrecadação do município cai, a porcentagem sobe. E o que faz o próximo prefeito? Aí uma das alternativas é demitir, porque ele pode fazer isso pela lei de responsabilidade fiscal. Ele demitir para que essa porcentagem abaixe. Mas aí fica com o desgaste. Né? Exatamente, o desgaste fica para ele. Olha, esse é um prefeito que vai se tornar impopular. Então você vê... infelizmente você vê muita sacanagem, né, nesse jogo político, né? Você vê um querendo atrapalhar a vida do outro, mas a situação dos municípios não estão boas mesmo. Os municípios têm passado por dificuldades. Qual a avaliação que o senhor tem do governo aqui do Coronel Fábio Cândido? Está começando, né? 50 dias. O senhor já tentou uma agenda? Já teve com ele já ou não? Ainda não? Eu vou falar com ele. O senhor é do PL, né? Sim, então sou do PL. Tem que estender tapete vermelho aí o pessoal do gabinete, né? Como é que é? Porque assim, é pré-candidato a deputado. Não pode... Amanhã vira deputado federal, e aí? E aí, como é que faz, né? Vai precisar de uma ajuda, uma agenda e tal. Eu precisei no ano passado vir aqui conversar com o senhor. Pô, o senhor nem me recebeu? É complicado, né? Tapete vermelho, água gelada e café quentinho. Não pode ser o tapete preto, né? Água quente e o café gelado. Sim, aí não tem jeito. Mas eu vou conversar com o Fábio. São 50 dias de administração, acredito eu, né? 30 com 20 e pouco, né? Quase perto ali de 50 dias de administração. É um desafio muito grande, porque Rio Preto não é qualquer cidade. São 500 mil habitantes, mais ou menos. 500 mil habitantes. É uma cidade importantíssima para o estado de São Paulo. Essa cidade precisa andar muito bem mesmo, né? Ela já foi chamada, acredito eu ainda que deva ser, né, da Califórnia brasileira. Eu lembro muito bem desse adjetivo que foi dado para a cidade de Rio Preto. E ser o prefeito daqui requer realmente muito cuidado, né, muito trato, muito tato, né, para poder governar com tranquilidade, porque seja uma cidade grande ou seja uma cidade pequena, administrar uma prefeitura é muito complexo. Então é muito cedo para falar ainda da administração do Fábio. Eu tenho visto algumas coisas nas redes sociais dele. É um cara muito dinâmico, a gente sabe muito bem, tem muita vontade e eu diria assim que ele é uma pessoa altruísta, ele se doa realmente para aquela função que ele está, então ele tem tudo para dar certo, ele só não pode errar em algumas coisas, né? E principalmente na questão política, né? Ele tem que tomar realmente muito cuidado, né? Porque prefeito não governa sozinho, prefeito governa com a Câmara.
Então esse eu acho que vai ser o maior desafio dele, é achar essa ligação, é ter essa boa conversa com a Câmara dos Vereadores, né? E tendo isso, acho que a competência ele tem, e aí ele vai poder fazer um bom trabalho. Pergunto para o senhor o seguinte: teve a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, teve tentativa de golpe de Estado. Qual que é a opinião do senhor sobre o assunto? O senhor sempre está nas lives no Instagram, Exato. Muito presente, falando sobre o tema, uma posição até dura. Qual que é a opinião do senhor? Eu tenho que dar risada, né? Quando algum fala, tentativa de golpe, eu tenho que dar risada, porque é hilário demais você falar que alguém vai fazer golpe com Bíblia, com bandeira, com joelhos dobrados, rezando, pedindo a Deus. É fantasioso demais, é obra de ficção científica o que estão tentando criar nesse país com os atos do dia 8 de janeiro. Claro que foi uma manifestação de repulsa, né, de descontentamento com o resultado das eleições, mas isso é direito do povo brasileiro não gostar do resultado das eleições. É como uma partida de futebol. Não tem diferença nenhuma. Seu time perdeu, a torcida sai na bronca. Seu time ganhou, a torcida sai feliz da vida, dando risada. Na política é isso, ela é feita de vitórias e derrotas, né? Um vai ganhar, outro vai perder. E havia realmente um descontentamento da população, tanto é que eles ficaram ali na frente dos quartéis por muitos e muitos dias, né? Isso durou até o dia 8 de janeiro. Agora, dizer que ali é golpe requer uma logística completamente diferente do que nós vimos. Golpe, seja ele qual for, tem que haver manifestação. Alguém se lembra do que aconteceu em 64, quando as famílias foram para as ruas mesmo? Tem imagens de jornais da época mostrando como é que estava o Rio de Janeiro, descontentamento com o presidente da época, com o João Goulart, né? E houve realmente uma manifestação muito, mas muito forte mesmo. Não tem nada a ver com o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E infelizmente, aí eu vou supor, né, aqui é o meu feeling de policial, que a esquerda, ela soube utilizar esse momento para infiltrar pessoas do seu nicho político para ir lá e fazer o quebra-quebra. Eu não consigo acreditar que alguém de direita tenha feito aquele quebra-quebra, aquela depredação toda nos 3 prédios lá em Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e Câmara e Senado, né, o Congresso, o prédio do Congresso, aquela ruaça toda que fizeram, né? Eu sinceramente eu não enxergo um brasileiro do bem, patriota, né, que tenha feito aquilo lá. Ali tinha gente infiltrada, mas infelizmente as câmaras sumiram. As câmaras não, as imagens sumiram. Desapareceram misteriosamente por algum motivo. Eu não sei o que tinha naquelas imagens, que elas tinham que ser deletadas, enterradas, né, ou serem ocultadas de alguma forma. Agora, dizer que aquilo foi golpe, esquece. Aquilo ali é um exagero absurdo que estão fazendo. Mas houve excesso. O quebra-quebra, por exemplo, a depredação. O senhor não concorda com essa situação? Não. De quebrar o prédio, de forma alguma. O relógio, não. Aquele relógio deu no coração, né? Aquela cena do pois é, rapaz aquilo ali foi um absurdo, jogar o relógio no chão. Os quadros, né? Tudo que tinha ali de histórico, né? Aquilo ali não é possível. Sim, né? Como a gente fala, é uma atitude, um comportamento inaceitável. Inaceitável. A destruição do plenário do STF, sim, né? Precisa ser punido. Precisa ser punido. Assim como a gente pune um bandido que comete um crime, né? Uma pessoa que ofende a outra pessoa, alguém que furta um celular, né? Como a gente pune um ato criminoso previsto no Código Penal, ali existe o crime de dano previsto no Código Penal. Então precisa punir aquelas pessoas que fizeram aquilo. Agora, distorcer os fatos, construir uma narrativa de golpe para colocar a imputação de atentado ao Estado Democrático de Direito, né, ou tentativa de dissolver um governo legitimamente eleito, né, organização criminosa, não tem nada a ver. Que eu estou capitulando aqui os crimes que me vem na cabeça aqui, que eles foram denunciados por esses crimes e foram punidos por esses crimes. Não, aí não. É crime de dano e ponto, né?
Aí você pode colocar na lei, no papel, né, usar o Código Penal para punir o crime de dano, quiser usar algum rigor, algum critério para punir ainda mais com rigor, com uma pena maior, né, me fugiu o nome da palavra aqui agora, né, com alguma circunstância prevista no Código Penal, sem problema nenhum. Agora, 16, 17, 18 anos de cadeia, não dá, é inaceitável isso. Sim, o senhor acredita que vai haver anistia? Pelo Congresso, pela Câmara Federal, o Senado, o senhor acredita que vai ter anistia? Está sendo construído um clima para isso. Eu não posso afirmar exatamente agora, mas estou percebendo que nuvens brancas estão se aproximando. Não nuvens negras, nuvens brancas. A gente pode voltar um pouquinho atrás na eleição do Senado, que começou ano passado, né? Essas tratativas, essa aproximação do presidente Bolsonaro com o Davi Alcolumbre e depois com o Hugo Mota, que foram respectivamente eleitos presidente do Senado e presidente da Câmara, colocando na mesa de negociação o projeto da anistia, seja ele o do Alexandre Ramage, que é da Câmara dos Deputados, seja ele o projeto de anistia que tem origem também no Senado, não lembro o nome do autor agora, seja qual for o projeto, né, isso me fez crer que realmente esse projeto de anistia pode ser pautado mesmo. Lembrando que esses dois presidentes da casa, eles não têm um compromisso da aprovação, eles têm um compromisso de pautar o projeto. Os votos nós é que temos que correr atrás. E a coisa está indo bem. Né, as bancadas, os deputados, quem está envolvido com esse assunto está correndo para conversar com os deputados e senadores para que haja, porque tem que aprovar nas duas casas, é lá e cá, é de um lado e do outro, do salão azul e no salão verde. Tem que ter muita conversa. Eu acredito que em poucas semanas a gente já vai ter a contagem desses votos, já vai ser possível ter um resultado favorável. Cada dia um deputado se manifesta realmente a favor do projeto, que realmente eles reconhecem o exagero, e quem sabe até antes de junho a gente tenha esse PL aprovado, e aí sim, é claro que o presidente Lula pode, né, vetar o projeto integralmente, mas é claro que o Congresso também, através de uma sessão do Congresso, pode derrubar o veto dele, e aí sim essa lei ser sancionada num futuro bem próximo. E acaba sendo mais uma vez judicializado e acabar lá no Supremo Tribunal Federal novamente. É possível, as circunstâncias são... O script está montado. A novelinha está lá, né? Os capítulos estão todos escritos já. A gente sabe disso, sabe que pode acontecer, mas a gente tem que trabalhar para conseguir. O senhor acredita que vão conseguir, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai conseguir reverter? Hoje ele está inelegível. Hoje sim, E você acha que vai ter uma mudança nesse quadro ou não? Também é uma coisa que está sendo trabalhada, e eu acredito muito na reversão dessa inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Ele foi condenado pelo TSE, né, recorreu ao TSE, perdeu o recurso, e aí sobrou a última instância, que é justamente o STF. Ele recorreu ao STF e agora a gente aguarda ansiosamente quando é que o STF vai julgar esse recurso do presidente Bolsonaro. Mas tem muita conversa andando, viu? Tem muita conversa andando, e é possível que isso seja revertido, né? Claro que eu penso aqui que o presidente Bolsonaro é o plano A mesmo para 2026, sem sombra de dúvida, o maior líder da direita hoje, é a pessoa que a gente quer ver na urna em 2026, ele disputando e ganhando essa eleição, né? A gente novamente voltando a comandar o país, a direita a comandar o país, mas a gente sabe também que poderemos sofrer um revés. Então, eu tenho certeza absoluta que o presidente Bolsonaro, ele pensa nos dois cenários o tempo todo. A cabeça dele deve trabalhar com os dois cenários o tempo inteiro. Para os brasileiros de direita, a gente sabe que a preferência é o presidente Bolsonaro mesmo na urna, ele sendo candidato, né? Mas a gente pode ter um resultado diferente, aí temos que preparar um outro candidato, e aí os nomes... A própria Michele, né, o governador Tarcísio aqui de São Paulo, né, e algum outro que possa aparecer aí no momento correto, né? Sim. O Bolsonaro não disputando, você acredita que fica mais próximo à reeleição do Lula? E o que representaria essa reeleição para o país? Eu vou contextualizar você pelos últimos 24 meses do governo federal. O governo Lula está indo muito mal.
Muito, mas muito mal mesmo. E eu sempre falo isso nas minhas lives. Eu não torço contra, porque eu estou no navio, eu estou dentro do avião. Se o navio afundar, eu não sei nadar, eu morro afogado. Se o avião cair, eu não tenho paraquedas, chegar lá embaixo, eu vou me lascar. Então eu não torço para dar errado, mas é impressionante como o país está indo para o buraco. E o principal motivo é a gastança. Para a gente falar aqui nesse podcast, nessa conversa, é muito simples explicar isso. Se você ganha R$2.000, você tem que gastar R$2.000. Se você ganha 3, você gasta aquilo que você tem. Ninguém consegue gastar por muito tempo além daquilo que tem. A pessoa realmente vai se entortar completamente. É o que está fazendo o presidente Lula com o país, gastando demais. E é muito a mais do que precisa. 2023, o déficit público foi de 154 bilhões. O ano passado, de 250. O que a gente pode esperar para 2025 e 2026? É mais déficit fiscal. A nossa dívida pública está aumentando demais, o nosso endividamento está crescendo absurdamente, né? A nossa dívida pública hoje ela bate em 7 trilhões, para quem não sabe o que é a dívida pública, são todos os empréstimos, os compromissos que o Brasil tem, os cheques, as promissórias que o Brasil emitiu, que são os títulos da dívida pública. Então essa dívida pública já passou de 7 trilhões, o nosso orçamento é de 6, então a dívida está maior do que aquilo que a gente arrecada. Isso é muito ruim, é péssimo, isso gera inflação, aí vem o Banco Central tentando segurar a inflação, juros altos, né, e não está conseguindo. Então é um contexto econômico muito ruim mesmo, né, e isso tem consequências na política. Então o que eu imagino? Que o próprio Lula, ele está se desgastando, ele mesmo está se desgastando porque está governando mal. E isso está tendo reflexo aonde? Na família, lá na casa da família brasileira. Quando o sujeito vai comprar o botijão de gás, quando ele vai comprar o café, quando ele vai comprar o ovo e vê que está tudo caro e que o orçamento não se encaixa naquilo que ele tem que trazer do supermercado, aí o descontentamento bate forte. Poxa vida, esse governo é tudo culpa do governo. E vai essa responsabilidade lá para cima. Aí é onde eu falo para você que o próprio Lula vai facilitar as coisas para 2026 por conta da má gestão que ele está fazendo. Foi prometido comer picanha. O povo está comendo picanha? Está comendo pescoço, está comendo pé de frango, né? Que mais aí que ele pode estar comendo? Mas a picanha não está comendo, não. Essa não apareceu na mesa do trabalhador ainda, não, viu? 139 o quilo da picanha, eu vi esses dias. 139. Eu lembro há pouco tempo atrás, eu vi no supermercado do lado de casa, lá em São Paulo, picanha R$48 o quilo. Há pouco tempo atrás, cerca de 2 anos e meio atrás, era R$48 o quilo. Algumas 50, algumas 60, as mais nobres, aquelas picanhas, aquelas marcas, né, chiques, né, R$70. Pô, hoje, essa picanha de R$70 já passa de R$200, né, o quilo dela. O quilo, não é a peça, o quilo. Uma peça de picanha tem 2, 3 quilos ali aproximadamente. E aquelas baratinhas de R$40, R$50, né, elas passaram para ser 130, 140. O ovo eu tomei um susto também. Eu vi essa brincadeira do ovo rolando para tudo quanto é lado aí. Você foi conferir? Aí eu fui conferir o ovo, né, R$18 ali no supermercado ao lado de casa, R$18 a dúzia. Eu falei, não posso acreditar que o ovo chegou nesse preço. É muito caro, o pobre não aguenta, a família brasileira não aguenta isso. Vamos lembrar que 60%, 70% da nossa população brasileira vive com um salário mínimo. É muita gente. Não dá para você encaixar tudo isso em R$1.512, R$1.512 está o salário mínimo. Não dá para encaixar isso em R$1.512. Imagina o contorcionismo que a família brasileira hoje está fazendo para poder colocar comida na mesa. Não estamos falando de luxo, é o básico: arroz, feijão, ovo, um pedaço de carne, qualquer outra coisa ali, uma verdura, um legume, né? A mistura, né? Como a gente fala na gíria, né? É o arroz, feijão. E qual é a mistura? Qual é a mistura que a gente já tem esse nome justamente, que é para misturar com arroz e feijão e comer, né? Não é artigo de luxo. E isso está ficando muito ruim. Está realmente deteriorando o PT, o governo do PT e o Lula.
né? Vamos ver até onde vai essa história. Sim. Você acha que o Tarcísio pode ser eventualmente o governador Tarcísio Gomes de Freitas? Pode ser um substituto do Bolsonaro? O senhor citou Michele, mas e o governador? Será que ele ou vai para 4 anos tranquilo para a reeleição, ou tenta enfrentar o Lula? Está despontando como o principal nome dessa história toda, né, que é a sucessão presidencial em 2026. Né? Até porque os números das pesquisas que estão sendo divulgadas, né, Quest, Paraná, Atlas, algumas aí que eu vejo circular, a gente vê o nome do atual governador de São Paulo muito bem postado nas pesquisas. Então, muito provavelmente, na impossibilidade do presidente Bolsonaro não poder disputar, ele hoje, eu acho que ele, nessa corrida, eu acho que o nome dele é o que vem primeiro. Sim. E aqui no governo do estado, Tarcísio disputando a presidência, como é que fica aqui? Vai ficar aberto por enquanto, muito aberto, mas dá para perceber que alguns atores da política estadual já estão se mexendo com essa possibilidade. Alguns atores. E a gente não tem medo de falar nome não, aqui é o Rodrigo Garcia, né, pode ter certeza que é possível que volte a disputar a eleição. Nós temos o próprio Gilberto Kassab, que eu acredito que ele não esconda isso, mas é um desejo dele ser governador do estado de São Paulo, que é do PSD e está lá na Casa Civil atualmente. E aí pode ser que surja um nome da esquerda, como por exemplo um Alexandre Padilha, que hoje é ministro da Casa Civil, né, e possivelmente seja trocado aí, seja ministro da Saúde. Pode ser o Padilha também, pela esquerda, pode ser o Márcio França, que deve ter um recal muito forte ainda, porque foi governador por 8 meses e disputou a eleição, né, de 2022, né, disputou a eleição ao Senado, então tem um recal muito grande, né, então a gente tem aí alguns nomes para disputar o governo do estado, e aí vai ficar bem aberto, porque hoje o Tarcísio ele está muito bem posicionado, tem o seu status bem alto hoje dentro do cenário paulista, né, e então eu acredito que ele teria sua reeleição garantida mesmo no primeiro turno. Mas numa eventual saída para uma disputa presidencial, a coisa muda de figura. O senhor vai enfrentar uma eleição muito difícil também para deputado federal. Já está traçando as dobradinhas estratégicas aqui na região? Sim. E com quem que o senhor pretende dobrar? Já tem algum compromisso firmado já nessa caminhada? Porque é uma caminhada em conjunto, né? Firmado não dá para dizer. Já cravei alguns nomes, ainda não, né? São conversas que estão sendo realizadas e não é só aqui em Rio Preto, porque eu não posso depender só dos votos da região de Rio Preto, mas existem conversas em todas as regiões, né, para fazer algumas dobradas, né? Vale do Paraíba, região de Campinas, região de Sorocaba, região de Bauru, região de Presidente Prudente, região de Araçatuba. Então a gente tem que ter esses parceiros, não dá para você ter um nome só para o estado todo, então tem que ter vários, e exatamente isso que eu estou fazendo. Sim. Eu não tenho parado, né? A minha agenda é uma loucura mesmo, cada hora eu estou num canto, justamente para construir essas candidaturas, né, e a gente sair vitorioso em 2026. O senhor já tem algum projeto, alguma proposta? Porque o pessoal quer ouvir sempre, né? O senhor vai ser candidato, ok, mas tem alguma proposta, alguma ideia? Tenho. Eu vou te dizer uma delas, que é uma coisa não vale copiar, né, deputado? Copiado? Não vale copiar. Se eu dar a ideia aqui, o pessoal vai... é verdade, eu não... Né? O pessoal vai e copia, né? Você sabe que eu não vou nem me importar muito, porque se a pessoa quiser copiar isso daí, pode copiar, que vai ser muito bom, que é a questão da hemodiálise, né? Eu vejo por todos os cantos, Rodrigo, com muita tristeza, mas com muita tristeza mesmo, eu vejo milhares e milhares de pessoas sofrendo na estrada para fazer uma hemodiálise a 100, a 200 quilômetros de distância. É muito difícil ver isso, muito difícil. E eu não sei ainda com tanta exatidão o quanto custa às vezes ter uma máquina de hemodiálise num município pequeno. Mas eu sei do benefício que aquela máquina pode trazer para aquele município e evitar que, às vezes, pessoas idosas que não têm mais condição nenhuma de assim de não ser colocada dentro de um carro que às vezes nem seguro está,
e rodar 200 quilômetros para poder fazer uma hemodiálise dia sim, dia não. É muito sofrimento. Então uma coisa que eu quero ver se eu consigo implantar aos poucos, né, é aliviar esse sofrimento dessas famílias. Todo município tem, é impressionante, todo município tem alguém que precisa fazer hemodiálise. E aí, onde a gente tem que ou ter os nossos olhos voltados para esse tipo de projeto, para aliviar o sofrimento dessas pessoas, que eu tenho certeza que eu vou ajudar todos os municípios com esse projeto. E se alguém quiser copiar essa ideia, me ajude mesmo, que eu não tenho problema nenhum com isso, né? Porque é uma ação tão humanitária. Você deixa lá às vezes 150, 200 mil reais no município, põe ali para ele comprar uma máquina de hemodiálise, né? Treina um profissional, alguma coisa assim desse tipo, e vamos ajudar essa população. É porque é uma situação, a gente está falando de hemodiálise, mas tem a diálise também. Tem, é verdade. Aí o camarada fica 8 horas na máquina. 8 horas, é verdade, você lembrou bem. Essa é um a diálise também é outro problema. Eu já tive uma pessoa que evoluiu na família de diálise para hemodiálise, mas a questão, e o SUS funciona, hein, deputado, porque chegava todo a questão de colocar o líquido para fazer a diálise, e a gente vê que tendo leis boas vai refletir lá na ponta para o cidadão que vai ser beneficiado, né? Sem dúvida. E eu tive um projeto meu aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados, está no Senado nesse momento, que é a possibilidade de qualquer pessoa, qualquer paciente crônico renal fazer a hemodiálise ou a diálise aonde ele conseguir mais perto mediante agendamento. Você vê pelo sistema de saúde hoje. O sistema de saúde privado é muito simples. Você entra num site, você escolhe a sua especialidade, escolhe data e horário, o nome do médico, vai lá e agenda uma consulta e vai lá. Por que isso não pode funcionar no SUS? Por que você não pode criar um sistema específico para esse tipo de tratamento para o paciente SUS? Então é isso o projeto. O projeto diz exatamente isso. E se o cara precisar viajar para um lado, para o outro, tá, ele vai ter condição de fazer a hemodiálise dele num determinado lugar. Então, isso, nós temos tecnologia hoje para atender isso, para fazer, é só o governo pegar mesmo. Então o projeto já foi aprovado por unanimidade na Câmara, se Deus quiser vai ser aprovado também por unanimidade no Senado. Eu estou lutando para isso, para ser colocado em pauta esse ano ainda o mais rápido possível, e aí sim a gente vai, quem sabe, dar uma nova configuração para essa questão da hemodiálise. A gente fala de projeto de lei, mas tem muita questão também das entidades assistenciais aqui na região, e boas entidades que prestam serviços, né? Verimester também está visitando essas entidades, e o que se planta se colhe. Se plantou muita emenda boa para ajudar essas entidades. Quais são elas e assim, o que o senhor pretende fazer para continuar esse trabalho junto às entidades? Então, eu vou... que são fundamentais, né, em alguns municípios, porque às vezes é uma referência na saúde de alguma cidade específica ali, só tem aquelas pessoas que prestam aquele serviço, né? Por exemplo, já não se fala mais asilo, né, mas que para idosos, né? Lar dos idosos, lar dos velhinhos. Então, é uma questão que é muito complicado, né? E o deputado tem esse papel. Se não chegar no recurso, a entidade pode até fechar, né? É verdade. É complicado. A PAI, lar dos velhinhos, lar dos idosos, como você queira chamar, casas de acolhimento. Então eu vou citar aqui, daqui dessa região eu acredito que eu ajudei umas 30 PAIs. Vou lembrar justamente a de Santa Fé do Sul, onde eu deixei lá uma sala multissensorial, que é uma sala específica para crianças autistas. E tem o Lar dos Velhinhos em Andeara, que também eu coloquei dinheiro lá para eles fazerem uma reforma para deixar aquilo mais confortável. E o dinheiro está sendo executado lá, está sendo feita a obra. Logo logo eu vou lá ver também a obra para ver como é que ficou em Andeara. Vai ser muito bacana ver aquele negócio, aquele prédio, né, que inclusive estava sem a VCB, estava sem o laudo do bombeiro. Então eles precisavam fazer algumas adaptações, algumas reformas. E temos aqui em São José do Rio Preto, que é uma instituição da pastora Glória, que é a Casa Pão e Vida, que faz o acolhimento não do paciente, mas do parente que acompanha o paciente.
Isso eu vi com meus próprios olhos. Lá no hospital de base, o paciente é internado, mas não tem espaço e não tem comida para quem acompanha aquele paciente. E aonde ficam essas pessoas? Vêm do Brasil inteiro e até de fora. Pessoas, pacientes serem atendidos aqui no hospital de base. O cara fica pro lado de fora. Às vezes é a mãe, às vezes é o pai, né? Essa instituição da Pastora Glória, ela acolhe essas pessoas e dá uma dignidade para ela. Chuveiro, cama, roupa de cama, comida, café, janta. Poxa, maravilhoso. Eu posso dar um testemunho aqui que eu acompanhei a entrega, inclusive, dos equipamentos lá. É verdade, você estava lá exatamente. Forno, fogão, geladeira, isso mesmo. Tudo gigantesco. Lembrei aqui agora. Equipamentos lá que... Porque essa entidade, ela fica próxima, ela fica lá no Jardim Paulista. Isso. Deputado, quanto que foi investido lá nessa entidade? Nessa entidade foi R$1 milhão para a gente comprar todos aqueles aparelhos, aqueles eletrodomésticos que precisavam ser comprados para poder aumentar, ampliar a estrutura de atendimento e acolher mais pessoas. E eu deixei cravado um compromisso com a Pastora Glória, que ela quer comprar um outro terreno para construir uma outra sede para aumentar ainda mais a demanda dela, poder receber mais pessoas. O projeto é maravilhoso. E tá o compromisso com ela. Se Deus quiser, eu vou honrar esse compromisso e não vai demorar muito. Sim. O senhor também é um parceiro, igual a gente é parceiro do bem aqui, lá Juntos pela Vida, lá no HB, no Hospital de Base, o senhor também. Também. Vira e mexe, o senhor tem ajudado o HB. Eu lembro que eu adotei como é que chama? Foi feita uma campanha pela Amália, Amália Sabag. Doutor, um abraço, viu? Foi feita uma campanha, adote um leito da UTI infantil. Eu acho que foi R$700 mil, se eu não me engano, que cada leito custava, acho que 350 mil, né? Ela fez uma campanha ali com os parlamentares, né? 350 mil você adota um leito. Então quero 2. Sim. Então eu deixei R$700 mil lá no hospital de base. Eles fazem um trabalho maravilhoso lá, né? E deixei então essa emenda parlamentar para ajudar também para aumentar a demanda. O hospital de base é uma instituição maravilhosa, né? A gente tem que reconhecer que ali o trabalho deles é fantástico, né? Que também é uma instituição que não atende só os 92 municípios aqui da região de Rio Preto, não. Atende o Brasil inteiro e o Mercosul inteiro vem aqui se tratar. Aliás, uma curiosidade, parece que aquela cirurgia de coração que é feita em recém-nascidos, né? Eu lembro de um médico ter me falado que no Brasil só existem 4 lugares que fazem isso: São Paulo, Curitiba, parece que no Ceará e Rio Preto. Ou seja, uma criança recém-nascida que nasce com um problema congênito do coração, só tem esses 4 lugares para operar o coração. Equipe do Dr. Ulisses Crotti. Isso, ele mesmo. Sim, doutor. Ele mesmo. Uma unanimidade. Então, a gente tem que ajudar, né? É umas coisas assim que a gente sempre vota, né? O papel do parlamentar, o senhor tem que ter critério no investimento. E o senhor vai ver, né, em loco depois, igual o senhor foi lá no Pão da Vida, o senhor foi ver, cadê o equipamento, o que foi comprado? Cadê o dinheiro que eu coloquei aqui? Lógico. Que não é meu dinheiro, né? Vamos deixar bem claro. O dinheiro é do povo, ele só passou pela minha mão. Responsável por fazer a indicação. Exatamente, porque teoricamente eu tenho que prestar contas, né? Sim, poxa, lógico. Né? O último ano de emendas foram R$32 milhões de emendas. Né? Por mais que você coloque um pouquinho para cada um, mas tem lugares que foi um volume considerável, né, de valores. Então aí você tem que votar, tem que fiscalizar, tem que cobrar, seja do prefeito, da entidade, né, onde é que está o resultado daquele dinheiro. O senhor vai construir uma base eleitoral aqui em Rio Preto também? Sim, com toda certeza. O senhor está conversando com alguém aqui especificamente, algum vereador, com algum grupo político aqui na cidade que o senhor acha que tem? Eu tenho muitos amigos aqui em Rio Preto, graças a Deus, né? Até da Polícia Militar e da política. Né? E eu estou, né, sempre em conversa com eles, WhatsApp, né, justamente para eles continuarem me apoiando para que eu possa retornar à cadeira de deputado e ajudar a região. Manter, né? A base é difícil, né? A concorrência é grande, né? Concorrência é grande, porque apesar de haver um turnover, né, existe uma troca natural, mas eu tenho conseguido, viu? As pessoas, digamos assim, eu não fui abandonado
né, ou esquecido, né, para a política. Não, eu chego e sou bem recebido em quase todos os lugares mesmo. Né? A gratidão, ela é muito importante na política, né? E a ingratidão também, né? Ela é muito ruim na política, né? Sim. E já percebi, já senti na pele. Opa, sem sombra de dúvida. A gente sabe muito bem. Né? E a gente sabe quando aquelas pessoas te olham apenas com interesse. Enquanto você presta para alguma coisa, você vai ser bem recebido. Se você não presta para nada, nem chegue perto. Tem muitos que agem dessa forma. Aí é complicado, né? Mas aí porque a política é uma roda gigante. Claro, a gente tem a experiência para entender, experiência, maturidade e muita janela na política para entender que isso acontece e que a roda gira. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, né? Isso acontece. O importante é você não perder a sua essência. Eu, graças a Deus, e não quero falar isso para me gabar ou ser arrogante. Não, as pessoas me falam: Tadeu, você é um cara que não mudou. Você era assim como tenente da Polícia Militar, como capitão da Polícia Militar, como major, como tenente-coronel e principalmente como deputado. O poder não subiu à sua cabeça, você continua contando piada, brincando, você é humilde, você é simples, você trata bem todo mundo. Né? Então, graças a Deus, as pessoas me dão esse feedback e eu não vou mudar mesmo, é o jeito da gente ser, né? Esse jeito simples de ser mesmo. Eu vou em qualquer lugar, se eu for bem recebido, ótimo, se eu não for, eu também saio de cabeça erguida, sem nenhum problema, mas a política tem muito disso, sim. Viu? Sim. Na opinião do senhor, o bolsonarismo, ele é uma ideia, né? O bolsonarismo hoje é uma ideia, ou então um parlamentar de direita. Qual discurso vai assumir o ano que vem, principalmente se eventualmente o senhor tiver que sair do PL, porque não se sabe, nós tivemos dentro da conjectura, a gente sabe que é muito dinâmica. Sim. E lógico, o senhor quer se eleger, procurar às vezes um partido que lhe dê melhores condições para isso. O senhor vai sempre seguir na direita, e já emendo para saber do senhor também se o bolsonarismo, o senhor acha que o bolsonarismo um dia ele vai morrer. Eu acho que é difícil, né? Porque está muito presente. Como é que o senhor avalia essa questão? Como eu disse para você, eu não perdi a essência. Aquilo que eu tenho dentro do meu coração, dentro da minha mente e dentro do que eu carrego de valores, não me permitem fazer qualquer mudança. Então eu continuo sendo um político de direita e um político correto, né, que visa o bem da população o tempo inteiro. Então eu nunca vou admitir corrupção, por exemplo, não consigo aceitar isso de jeito nenhum. E olha, eu cheguei até a fazer umas contas de 2020 até agora. Olha quantos prefeitos foram afastados dos seus cargos, prefeitos e vice-prefeitos, por corrupção. Em São Paulo, mais de 50. É ruim, né? Você jogar dinheiro numa prefeitura e você vê o prefeito sendo afastado por corrupção. Então não dá para aceitar uma situação dessa. Nós temos deputados hoje sendo processados e investigados por problema de corrupção, desvio de emenda aqui, a Polícia Federal em cima de determinados deputados que estão aí se utilizando de volumes grandiosos de dinheiro e que estão desviando esse dinheiro, sei lá, para suas campanhas, para os seus bolsos. Então não dá para compactuar com corrupção. Essa é a primeira coisa, né? Segunda, são alguns valores que eu carrego. A gente sabe muito bem, e isso já foi dito em verso, em prosa, que a esquerda ela quer acabar com a família. Ela quer destruir a família. Não vou aceitar, né? Quer destruir as crianças, a cabeça das nossas crianças com ideologia de gênero. Não dá para aceitar. Além de respeitar a ciência, eu respeito a lei de Deus, né? Eu respeito muito bem, trato todo mundo com respeito. Respeito as suas vontades, respeito os seus direcionamentos, né? Aquilo que você quer ser ou quer se seguir, mas não mexam com as crianças. Eu não aceito isso. Eu fui criado de uma forma, né, e tenho isso como correto, até para a sobrevivência da espécie humana. A ciência diz isso, né? Então sou categoricamente contra essa pauta de ideologia de gênero, não aceito de jeito nenhum. Sou contra o aborto, né? E por aí vai, essas pautas da direita que são as principais pautas hoje que a gente carrega, porque a gente está vendo realmente que a esquerda avança na destruição desses valores, eu tenho que combater. Então eu não vou abrir mão de jeito nenhum.
né, voltando para a Câmara dos Deputados, continuarei nesse trabalho de combater esse tipo de pauta lá dentro, que a gente precisa eliminar o mais rápido possível. Precisamos erradicar isso do Brasil. O Brasil precisa focar em outra coisa. A gente fica aí muito preocupado com isso, com aquilo, com muito mimimi daqui, mimimi dali, quando a gente deveria estar formando cidadãos brasileiros dentro da escola, né, meninas e meninos, formando verdadeiros profissionais para o futuro, né, e infelizmente a gente percebe a degradação da educação brasileira e está vendo que o povo está indo, eu fico imaginando o que vai ser do Brasil daqui a 10, 15 anos com essa geração que nós estamos criando. É preocupante. Sim. Eu reformulo até a pergunta, o senhor pretende descolar da imagem do presidente Jair Bolsonaro? O senhor foi um deputado muito próximo dali da linha de frente, né? Tido como um dos bolsonaristas mais raízes do país. Como é que é isso agora para o senhor na situação aqui? É aquela segunda parte da sua pergunta falando sobre o bolsonarismo. Sim. O bolsonarismo vai demorar muito para assumir. Vai demorar muito. O bolsonarismo hoje, ele é justamente uma capa que foi colocado numa parte da população que defende esses valores que a gente carrega. E Bolsonaro, ele surgiu como esse líder que a voz mais alta que nós temos hoje da defesa desses valores é o Bolsonaro, sem sombra de dúvida. Então, primeiro que eu não vou descolar disso de jeito nenhum, né? Então, se você perguntou se vai descolar do bolsonarismo, jamais. Eu quero estar junto o tempo inteiro. Eu quero daqui a... Estou com 59, eu vou fazer 60, vamos imaginar que eu vou até os 90, eu quero daqui a 30 anos, onde quer que eu esteja, falando ainda em bolsonarismo. Da mesma forma que até hoje se fala que em Stalin, se fala em Lenin e por aí vai, né? Che Guevara, eu não consigo entender esses jovens vestindo uma camisa, né? Às vezes são como a gente fala, são homossexuais que estão ali usando uma camisa de um cara que matava um homossexual, assassino de homossexual, Che Guevara. Como é que pode uma situação dessa? O sujeito não sabe o que significa a camisa que ele está vestindo, ali está estampada a cara do Che Guevara. Muitos não sabem nem a nacionalidade do Che Guevara. Exatamente, não conhece nem a história dele, né? Acho que é cubano, né? Acho que é cubano, né? E ele é? Argentino. Então, aí, né? As pessoas precisam saber da história. Então, e aquela história, aquele velho ditado, né, Rodrigo? Quem não conhece a história tende a rever essa experiência no futuro novamente. Então é preciso conhecer a história. E lamentavelmente a cultura do nosso jovem está indo cada vez mais para o ralo. Então Bolsonaro, para mim, é um líder, né? E se eventualmente por outras forças ele for afastado do processo político, ele jamais vai ser afastado da política. É um cara que tem na sua essência, é um altruísta naquilo que ele faz, né? E ele dá exemplo, porque ele está aí, né? A palavra dele esses dias aí, né? Que ele está pouco se importando se ele vai ser preso ou não. Então dá para perceber que é um cidadão brasileiro convicto da sua missão em defender o país. Pô, tu quer um exemplo maior que esse, né? Saber que ele tá ali junto com o povo o tempo todo, não tem outra coisa a não falar do Bolsonaro. Ele vai ser praticamente eternizado na história da política brasileira e mundial. Você acha que ele vai ser preso? Não. Estão tentando... Não, seria um absurdo. Não, jamais. Jamais. Fizer isso com ele, absurdo, não tem nada. Quer dizer que agora um sujeito fala uma coisa e aquilo vai ser verdade, sem prova nenhuma? Não, não pode, de jeito nenhum. É inaceitável que isso aconteça. É inaceitável. Só porque um sujeito que esteve ali do lado dele durante 4 anos, que foi o Mauro Cid, ajudando de ordens, porque ele verbalizou numa, entre aspas, numa delação, né, que dá para perceber aí que teve um certo clima de pressão, né, um certo clima de revanchismo mesmo, e porque ele falou algumas coisas, aquilo tem que ser tratado como verdade. Ele que prova, ele gravou, ele fotografou. Onde é que estão as provas? Só a palavra dele. Jamais poderá ser prova cabal para eventualmente prender o Bolsonaro. O direito já diz isso. Então é inaceitável. Não existe prova nenhuma contra o Bolsonaro.
Sim. Eu vi nas redes sociais, o senhor se reuniu com o Campetti, o Danilo Campetti, deputado estadual. Sim, meu amigo. Vamos caminhar junto ano que vem? Ele deve vir a deputado estadual para reeleição. Esse com certeza, né? Esse é o único que o senhor pode abrir. Esse eu posso abrir, esse aí eu posso abrir, né? Aliás, até acredito eu que daqui a pouquinho eu devo estar com ele, conversando com ele, então esse com certeza a gente tá firme junto. Né? Vamos trabalhar junto. É o mesmo perfil? O senhor acredita que bate, né? Vocês são integrantes das Forças de Segurança? Eu falei para ele que eu tô com 3P, ele só tá com 2. Ele é polícia e político. Eu sou polícia, político e piloto. Então tá faltando um P para ele, pra gente ficar igualzinho. O Danilo é o agente federal aqui de Rio Preto, representando republicanos lá na Assembleia. Isso mesmo. Ele está na cadeira que seria ocupada pela secretária estadual, a Coronel Helena também. E a cadeira é do Rui Alves, que nesse momento é o secretário municipal de turismo do município de São Paulo, do município. Sim. O prefeito Ricardo Nunes chamou o Rui Alves para ser o secretário de turismo, né, para compor o secretariado dele, e aí eu abri essa vaga. Como a Helena já é secretária de Estado, né, o Campetti acabou, como segundo suplente, conseguindo assumir como deputado estadual, está lá na Assembleia Legislativa representando a região. O senhor não podendo ficar no PL eventualmente, se o senhor for sair, é um partido de centro, vai procurar um partido mais a centro? O que o senhor pretende fazer? Um discurso mais alinhado, mais moderado? Do lado esquerdo eu jamais vou sentar. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo do senhor. Não, mas aqui eu tô à sua direita. Tá certo. Então eu tô à sua direita. Eu não sei como é que tá na Câmara. Sim, na Câmara, mas à esquerda eu não vou. Eu posso ir no máximo para outra direita. Né? Aqui a direita e ali a outra direita. Sim. Né? Brincadeiras à parte. Nós não temos ainda um partido essencialmente de direita. Vai ser um quadro que vai ser disputado, né? A gente sabe, o senhor tem muito voto. Então vai ser um quadro que vai ser, os partidos querem, né? É verdade. Querem chegar ao poder, né? Querem deputado federal, é o que manda Só para o pessoal, uma rápida explicação por que o deputado federal é a joia da coroa, são os diamantes. Por que Pelo volume de dinheiro que carrega. Política significa poder e dinheiro. Um deputado federal tem hoje 30 e poucos milhões de reais para distribuir. As bancadas são usadas são usadas para calcular o quê entre os partidos? Cada deputado federal, quanto maior a bancada, mais recursos tem, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E aí aquela coisa de formar grupo. Às vezes a população não entende muito bem isso, mas já dizia um amigo meu, e eu falo essa frase várias vezes, que eu acho é uma lição que eu carrego pro resto da vida, né? A política é jogo de grupo, não é jogo individual. Né? Ninguém é candidato a si mesmo. Não é um jogo de tênis, é um jogo de futebol, é um jogo de futebol americano, é um jogo de vôlei, é um jogo de basquete, é um jogo de polo, é jogo de grupo. E dizia esse meu amigo lá de Pirassununga, chamado Nelson Marqueselli, que um dia ele me chamou a tomar um café e disse: Coronel, eu vou te dizer uma coisa aqui muito importante. Aqui dentro da Câmara dos Deputados é a lei da selva. Macaco que anda sozinho vira comida de leão. Então ande em grupo. É assim mesmo. Se você não tiver grupo, você não consegue fazer nada. Você tem que ter um leque de amizades, né, para você conduzir e pautar o seu trabalho. Você tem 4 anos para fazer alguma coisa. Né? Então, por exemplo, como é que eu consegui essa lei da hemodiálise? Essa lei passou por 3 comissões. Então eu vou nas comissões, converso com um, converso com outro, aí aprovo. Aí tal, converso com um, aprovo. Aí aprovo. É conversa, você tem que agregar, né? Tem que agregar. E às vezes as pessoas não entendem muito bem isso, mas é assim que funciona. É grupo. Chegou no plenário, unanimidade. Aprovado e pronto. Não teve nem votação nominal, nada. Foi unanimidade. Todos aprovaram. Então aí você vê que é da esquerda até a direita, da direita até a outra direita, todo mundo aprovou o projeto, é assim que funciona. Isso é o trato político o caminho político que a gente tem que aprender. Né? E às vezes as pessoas aí fora, às vezes não entendem muito bem esse jogo, mas como a gente ainda não tem um partido de direita, assim, 100% de direita, né? Onde é que você vai? No centro, partido de centro-direita. Tá certo. Deputado,
Olha, você viu como é que passa rápido o nosso passa rápido. Foi muito bom, olha, agradeço demais a presença do senhor aqui no podcast. Volte sempre quando puder, estiver passando aqui pela região. Já fica o convite para o senhor também. É aquilo, vai ser uma briga de foice, mas a gente quer que os pré-candidatos, né, que representem a região, tenham espaço, porque quem ganha vai ser a própria região, as entidades, as prefeituras aqui. Pessoal que vota aí em candidato de fora, não adianta reclamar depois que não tem recurso para pai da cidade, para as entidades da cidade, que é muito complicado, né? Você bate lá, o candidato às vezes nem sabe onde fica a cidade. Já aconteceu algumas vezes com candidatos que receberam mais de 1 milhão de votos. Teve aqui quase 30 mil votos em Rio Preto. Nunca apareceu aqui. Nunca veio a Rio Preto. Nunca veio e não destinou recursos. Não destinaram emendas parlamentares para a cidade. E aí, os anos passam. Quem quer trabalhar para a região acaba eventualmente, igual o senhor não conseguiu a reeleição, e agora o senhor volta de novo com um trabalho muito forte para estar presente em 2026. Se Deus quiser. Na região, né? E esse recado que você está dando para a população da região aqui. Às vezes o político não pode falar isso. Exatamente. Mas o jornalista pode. O jornalista pode. Uma avaliação que eu sei que as emendas parlamentares, que nós temos muitas entidades que precisam. Às vezes o município depende do repasse do parlamentar, sem dúvida, de uma emenda para conseguir concluir um projeto, enfim. Santa Casa, igual você usou o exemplo lá de Santa Fé, se não fosse a emenda do senhor, não teria reforma do centro cirúrgico, por exemplo. Não teria acontecido. E não acontece mesmo porque não tem dinheiro, não tem recurso. A Santa Casa tem um orçamento ali quase espremido, que no limite. Espremido, não sobra de jeito nenhum. Se precisar quebrar um mamógrafo lá, vai sofrer, por exemplo, para poder consertar esse mamógrafo. É difícil a situação das Santas Casas, né? Hoje está melhorando um pouquinho, né? Estão se sentindo um pouquinho mais aliviado com essa reajuste da tabela do SUS aí que foi feita, ajudou bastante, né? Porque o custo do atendimento médico cada vez mais encarece, né? Mas não é uma situação fácil não. Então, se a gente não dá atenção, Rodrigo, eu adotei a região e a região, pelo que eu estou percebendo, me adotou. Então agora é trabalhar para a gente cada vez mais trazer recursos aqui para a região de Rio Preto, né? São 92 municípios, é uma região grande, né? Mas merece atenção e tem poucos deputados, pelo tamanho que é e pelos deputados que realmente dão atenção à região, né? A coisa está um pouquinho invertida, né? Estão votando em pessoas que depois não voltam aqui para poder dar o retorno que precisaria ser dado em forma de agradecimento pelos votos. Eu estou por aqui o tempo inteiro, eu sou capaz de declinar os 92 municípios da região sem errar nenhum, né? Pelo menos 70%, 80% eu falo numa boa mesmo, para mostrar que eu estou mais inserido aqui nesse contexto de Rio Preto, desse DDD 17, né, da região 17, do que qualquer outra pessoa. Tá certo. Deputado, agradeço mais uma vez a presença do senhor aqui. Obrigado. Agradeço você aí pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo e mostrando para a turma. Bacana. Pessoal, agradeço você também que está assistindo o podcast aí com a gente. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Porque você sabe, jornalismo é que tem lado. O seu, um abraço e até a próxima, pessoal.